Ei, não pule esse vídeo, já se inscreva aqui no meu canal do YouTube e deixa a curtida, porque o assunto hoje é UTI, ética médica e SAMU. Com vocês, doutor Heitor! Bom, estamos aqui com o doutor Heitor. Hoje a gente vai... Muito obrigado por você ter vindo, doutor. Ele é esposo da minha amiga Renatinha. Eu e Renatinha já fizemos muita coisa por aí, muita bagunça por Aracaju. Mas hoje a gente vai falar sobre um marco também que foi em Aracaju, em Sergipe, que é o Hospital USE. Como eu conheço como Hospital João Alves, porque foi na época do governador João Alves que ele construiu, e a gente do interior ficava falando, o Hospital João Alves, o Hospital João Alves, e foi isso. E o senhor é agora coordenador, não é isso? Eu sou o RT, responsável técnico, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu ainda estou fazendo as apresentações, né? Mas obrigado. Que bom que ele já deu boa tarde ou boa noite, porque são 19h30, né, aqui na TV, mas e bom dia para quem assistir de dia. É isso aí. Mas agora já entrando no assunto, você é médico de terapia intensiva, não é isso? Isso. Para quem não sabe, terapia intensiva é os pacientes que estão na UTI. Isso, eu sou médico especializado em terapia intensiva que trabalha na UTI. Você trabalha, pode ficar tanto de plantão quanto ser o médico diarista, você pode ser o coordenador. No caso, eu sou o responsável técnico, que é como se fosse um coordenador de uma das UTIs do USE. Na UTI que o senhor trabalha, as pessoas entram mais lá. Vou falar entra assim porque eu não queria falar um termo mais um pouco pesado, né? Mas eles São entram admitidos. lá mais. Eles entram lá mais por conta de quê? A UTI que eu trabalho é do USE, né? Hospital de Urgências de Sergipe. Então, é referência de trauma. Então, a maior parte dos pacientes são pacientes cirúrgicos. Advindos por vários motivos, mas a maioria das vezes por trauma mesmo, principalmente acidente automobilístico, queda de moto, mas cirúrgico de outras formas também. Pós-operatório de cirurgias em geral, apendicite, por exemplo, pós-operatório de cirurgias oncológicas, a maioria é cirúrgico, mas a gente atende um pouquinho de tudo. Cirúrgico, clínico também. A questão de ir para a UTI, o senhor falou sobre a cirurgia de apendicite, também tem que ir para a UTI? Depende do caso, Depende né? do caso. Na apendicite, a maioria não precisa, porque a maioria você consegue operar rápido e acaba ficando bem e fica na enfermaria. Mas se o paciente tiver alguma complicação maior por conta da cirurgia, ou às vezes já é um paciente que tem uma condição de base já mais complicada por doenças como hipertensão, diabetes ou algumas doenças outras, às vezes você precisa ter um pós-operatório na UTI. A UTI do USE, a gente estava falando antes que eu já tive parentes lá na UTI do USE, que foi a minha tia, que faleceu recentemente. E também lembrei da minha prima que sofreu um acidente de moto ano passado, no carnaval do ano passado. Ela também ficou na UTI do USE e também foi muito bem tratada. Lá, nessa parte que o senhor fica, tem a questão de treinamento para a equipe que vai receber, que vai conversar com as famílias, porque tem casos que já tem gente que entra na UTI em situação muito crítica, né? Isso. Vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo da sua prima, né? Que foi um acidente automobilístico. Quando ela entra no hospital, ela vai passar por algumas etapas. Se é um paciente muito crítico, muitas vezes ela não chega na UTI no primeiro momento. Às vezes ela vai para a ala vermelha, da ala vermelha vai receber o primeiro suporte, vai decidir se é um paciente que vai precisar ir para o centro cirúrgico, por exemplo, ou se é um paciente que não vai precisar do centro cirúrgico, mas se tiver uma condição grave, vai passar lá na UTI. Então, a gente acaba pegando o paciente depois que ele já passou por algumas etapas, sabe? Quando o paciente chega lá na UTI, a gente, normalmente, pelo serviço público, normalmente não vem junto com a família de fato. Chega primeiro o paciente e a gente vai ter o primeiro contato com a família na hora da visita familiar. Sim. Mesmo, sabe? Então a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não se reúne, não tem um preparo exatamente para receber o paciente acompanhado da família. A gente tem para o paciente em si, a gente recebe a notificação de quem é esse paciente, de onde que ele está vindo, como é que está o estado, para a gente
preparar talvez remédio ou suporte, vai precisar de ventilador mecânico, não vai precisar, então a gente tem esse preparo mais técnico, certo? Para receber o paciente e a família a gente vai acolher no segundo momento. Isso, e eu como cidadão daqui, queria me dirigir ao pessoal que está assistindo, que vocês também, eu sei que é um momento difícil que está passando, mas tem que ter paciência com as pessoas que estão trabalhando lá. Sim. Porque tem que focar na pessoa que está lá dentro, que deu entrada, né? Que no caso é o paciente. A família, às vezes, possa ser que chegue lá nervosa e quer informação rápido. Só que tem que primeiro tentar estabilizar o paciente para depois começar essa outra parte. Mas no caso, quando tem alguém que entra na UTI, que vocês já possam perceber que já está tipo em estado terminal, tem algum tipo de tratamento para a família também? A gente consegue ter uma boa noção assim do paciente. Assim que o paciente chega, né, a gente faz a primeira avaliação, consegue ter uma boa noção daquele paciente que tem mais chances e menos chances de se recuperar. Quando a gente está numa situação que acha que está caminhando para um caminho mais desfavorável, eu diria assim, isso acaba sendo um pouco de conduta de cada um, mas eu sempre gosto de preparar a família, né? Claro que com jeito, né? Para a família, mas tento passar a realidade. Eu não tento mascarar nada, sabe? Eu tento tentar achar as palavras certas, mas para passar a realidade para a pessoa entender. Que está com um parente numa situação grave, o que eu posso fazer é isso, a minha expectativa é essa, mas que pode caminhar para os dois lados. Então eu tento, assim, sempre preparar. Existe técnica de conversa para isso também, Sim. sabe? Para você dar uma pessoa... notícia mais difícil, vamos dizer assim. E também a parte da família tem que entender que, de qualquer forma, por mais que seja difícil a situação, tem que falar a verdade, não pode... É a vida de outra pessoa que está ali, ou indo, né? Ou, no caso, ter algum tipo de sequela também depois que sai da UTI, porque tem gente que sobrevive e fica com algum tipo de sequela, né? E tem como já saber isso quando está na UTI, ou... No momento inicial, não. A UTI é um local muito dinâmico, assim. Sim. A gente costuma dizer que todo dia... cada dia é um dia, né? As coisas mudam muito rápido. O paciente crítico é assim, né? Se o paciente estivesse estável, o paciente está na enfermaria ou somos nós. Eu sou hipertenso, também sou paciente, entendeu? Sim. Mas estou na sociedade. Posição, né? Mas o paciente que está crítico é justamente aquele paciente que está na UTI, porque a UTI é um setor de vigilância 100%. Você tem médico, você tem enfermeiro, tem técnico 100%. Por quê? Porque se o paciente tem alguma mudança do estado clínico, a gente tem que agir rápido. E tem gente olhando o tempo todo para a gente agir rápido, entendeu? Então, é isso. Falando ainda sobre UTI, tem alguém que fica na UTI acordado ou todo mundo assim, ao meu ver, é entubado, Sim. né? É entubado que chama, né? Isso. Ou sedado. Ou sedado. Isso. Tem alguém que fica acordado? Tem gente que fica acordado. Se a gente for pegar um proporcional, eu acredito que hoje tem mais gente entubado e sedado do que acordado lá nas UTIs do USE, realmente, mas pode ter gente acordado. Por exemplo, o paciente que passou por alguma cirurgia abdominal, tinha um câncer de pâncreas, fez alguma cirurgia, está acordado. Às vezes tem pacientes que tomam uma pancada forte na cabeça, não chegou a precisar ser entubado, mas ainda está ali desorientado, naqueles momentos mais agudos, é para estar na UTI. Paciente que teve AVC isquêmico, AVC hemorrágico, que também não chegou a ficar grave o suficiente para precisar ser entubado, ficar sedado, fica lá acordado na UTI de observação, entendeu? Tem também. Tem uma coisa sobre a UTI ou algumas alas do USE, mas direcionando para a ala que o senhor tomar conta, que é a UTI, tem um termo chamado que é corredor do caos. Não é isso? Mas não é corredor do caos que chama. Não, é corredor da catástrofe, não é da UTI, esse é do hospital. É do hospital. Esse é do hospital, Pronto, é do hospital, o corredor da catástrofe. O senhor acha que isso que falam aí está correto ou tem outro ponto de vista de vocês lá dentro? Lá, assim, o que é esse corredor da catástrofe, né, que a gente fala, era um corredor, de fato, que não era para ter paciente, mas o USE é um hospital
muito grande que você não fecha as portas para ninguém. Então, se você estiver precisando de atendimento médico e conseguir bater no uso, você vai ser atendido. Você vai entrar, vai ser admitido e vai ser atendido. E de tempos em tempos, vamos dizer, use a referência para o estado e para os arredores. Então, se você tem algum problema no hospital próximo, não sei, faltou médico, teve alguma demanda maior, teve algum acidente, qual é o outro local mais próximo que você vai, é o use. Então tem uma variação de admissão muito grande, entendeu? Sim. Lá no use, e quando você acaba ocupando todos os espaços, você vai botar esse paciente aonde? É melhor Porque botar no corredor do que não atender, a né? estrutura física você não consegue crescer de uma hora para outra. Então o que se adaptou foi esse corredor para admitir pacientes que eles fizeram adaptação para ter saída de oxigênio, de vácuo, para poder fazer pelo menos aquela estabilização ou para poder receber os pacientes mesmo, dar o primeiro atendimento antes de conseguir direcionar para outro local. Então acaba que é corredor da catástrofe, porque quando tem muita gente Não, lá mas no a gente hospital. pode aproveitar esse espaço aqui e dizer que mudar esse termo de corredor da catástrofe Isso. para corredor da urgência. Porque se você tá vendo, tem um parente, se até você mesmo que chamou disso, tiver um parente que sofreu um acidente e o hospital não tiver vaga, porque a gente sabe que pode acontecer, como Pode a acontecer. Covid, que teve muita gente precisando de atendimento. Então, se você. Até eu mesmo que se sofresse um acidente, eu queria ser atendido até na recepção, se tivesse como. Sim. Porque eu não queria morrer. Porque se você ficar sangrando lá, pode Isso. acontecer de morrer. Imagine que é um trauma, caiu de moto, fraturou uma perna, vai mandar Isso. isso para casa? Não, você vai botar ele no hospital. Onde tiver. Onde tiver uma tiver. cadeira na recepção, Onde minha tiver. senhora, se levanta aí, deixa o cara que tá aqui sem a perna, a gente vai tratar dele. Os gestores, eles lutam muito para tentar esvaziar esse corredor. Hoje eu passei lá, hoje estava até bem vazio, realmente, sabe? Eu acho que o hospital tem melhorado aos poucos e cada vez mais a gente vê esse corredor mais vazio. Mas eventualmente acaba tendo. É porque tem gente que quer recebendo fazer gente. crítica, mas esquece de olhar o lado por trás. Porque se tá cheio ali, por que é? Entendeu? Tem toda uma política por trás na questão de política social e educação Isso. social. Também. Educação do trânsito. Toda essa questão. Porque se você vai criticar o corredor do hospital que está cheio, mas o porquê que ele está cheio? Você se perguntou antes por que o corredor do hospital está cheio? E o USE tem ampliado mais, né, a questão da UTI, que eu vejo sempre reforma por lá. Eu, como Sim. quem vê de fora, assim, no olhar a gente sempre gosta quando vê tendo reforma no hospital. Sim. E o senhor tem alguma coisa para falar sobre essa questão de reforma que está tendo por lá? O que é, se estão ampliando alguma ala, alguma coisa Sim. assim? Eu acho que atualmente o que se ampliou não foi exatamente o USE, mas eu acho que foi a criação do Hospital do Câncer, que acaba que influencia no USE, porque esses pacientes oncológicos, eles eram atendidos, ainda são, mas eram 100% atendidos lá no USE, praticamente. Então, você não ampliou exatamente a estrutura do USE, mas do lado tem o Hospital do Câncer, que é rede do governo de todo jeito, e acaba sendo uma extensão, né? Desobstruindo então desobstrui o um USE. pouco, levando esses pacientes e abrindo espaço para talvez depois virar um novo setor ou ampliar de algum outro local. Agora, falando um pouquinho sobre os médicos de lá. Eu vi, não sei se mas eu vi que tem uma lei, né, que é da ética médica, que ela sempre muda, né? Eu acho que ela sempre está em mudança. E teve uma pessoa que perguntou por que essa lei muda tanto. Mas agora eu quero fazer uma pergunta diferente. A ética médica é seguida, tipo, à risca por todos os médicos, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que boa parte da pessoa ser ética, eu acho que em grande parte vem de berço, sabe? Eu acho que é muito da sua educação de base, mas depois você acaba tendo contato com os conselhos, no caso o Conselho de Medicina, que vai cobrar uma atitude ética, mas eu não vejo tanto essa cultura de ensinar como que seria conduta ética ou não, acho que acaba sendo muito pessoal. Sim. O jeito da pessoa se portar. Eu acredito que hoje os médicos são um pouco mais éticos do que os médicos de antigamente. Antigamente a gente tinha muito a imagem daquele médico do pronto-socorro, que é um cara emburrado, que te trata mal, que não
não faz seu exame físico direito e te atende e passa o remédio, eu acho que isso melhorou bastante, assim. Acho que os novos médicos são mais éticos do que os médicos antigos, sabe? Então, que bom que a lei vai mudando, né? Porque, então, isso é prova que deu certo a lei ir mudando sempre. Eu acho que acho que a formação impactou. Eu não sei se foi mudança da lei, eu acho que nem tanto. É, nós temos o conselho e segue as normas, né, do conselho, eventualmente acaba tendo mudança mesmo. Há Sim, mudanças ou pareceres, sempre tem alguma novidade, mas a base é uma coisa mais rígida, né? sim. É uma coisa mais rígida. Eu acho que foi mais a formação dos médicos mesmo que acabou trazendo mais impacto nisso. Agora, em uma forma geral, vou perguntar uma pergunta de população. A Sim. UTI é um lugar que vai para morrer? Essa é uma cultura geral, realmente, que a gente vem tentando, a gente como intensivista, né, médicos intensivistas, vem tentando quebrar isso na mente das pessoas, que a UTI ela não foi criada para isso. Na verdade, a UTI é um ambiente de recuperação, é um ambiente que o paciente está num momento crítico que a gente tenta resolver aquele problema dentro das possibilidades para que ela se recupere e devolver de volta essa pessoa para a população de forma funcional. Essa é a nossa intenção. Isso funciona muito bem em vários hospitais. No USE, os serviços públicos em geral, a gente enfrenta outras dificuldades, principalmente superlotação. Então, nem sempre a gente vai conseguir uma vaga rápida para esse paciente. Muitas vezes o paciente chega para a gente numa condição até um pouco pior. E, atualmente, assim, ninguém morre em casa, né? Todo mundo está passando mal, acaba indo para o hospital Sim, e tende a ficar grave e acaba parando na UTI. Então, muitas vezes a gente está ali realmente naqueles momentos mais difíceis da pessoa, mesmo que seja um paciente que a gente já recebeu, que já sabe que não vai conseguir recuperar, que seria a nossa intenção inicial, mas a gente tenta fazer que esses momentos de vida sejam momentos menos sofridos, né? Tanto para a sim. pessoa quanto para a família. Então a gente faz um acolhimento, faz um tratamento para que a pessoa passe por aqueles momentos da melhor forma possível. Então realmente no serviço público tem muita gente que acaba indo falecer na UTI porque chega numa situação muito crítica, muito grave. Talvez fosse o paciente que devesse ter chegado na UTI numa situação mais precoce para ser recuperado, ou às vezes era um paciente que já estava realmente ali caminhando para o final de vida. Né? Tem pessoas Sim. que vão ter várias comorbidades, vão ter pressão alta mal controlada, diabetes mal controlada, tem doenças oncológicas, enfim, tem várias doenças que vão progredindo e a pessoa vai acabar falecendo de consequências desse tipo de doença e muitas vezes acaba indo para a UTI. Qual que seria o ideal? O que a gente espera de uma UTI mais humanizada, uma UTI melhor? É que realmente a gente receba aqueles pacientes agudos que a gente tem potencial de recuperar. Entendeu? Se eu pego um jovem, se eu me acidentar, você se acidentar, se você teve um acidente de carro, de moto, e está grave, nós somos os pacientes de UTI. É aquele paciente que vai ter que ser bem atendido nas primeiras horas para ter uma boa recuperação e conseguir voltar para a sociedade, para apresentar seu programa, para continuar atendendo os pacientes. Essa é a ideia. Ah, Heitor, mas e as outras pessoas? E vamos dizer, e aquele vozinho que já tem doenças avançadas, que agora está ficando mal, onde é que esse paciente deveria ficar? Esse paciente talvez não devesse ir para a UTI, devesse ficar numa unidade intermediária, que pudesse ter um suporte para dar qualidade para ele nesses momentos, nesses últimos momentos, e de preferência, sim, que tivesse qualidade e junto com a família. Isso seria o ideal. Falando desse assunto, vem muito a época da Covid na Sim, mente, né? Porque e a época da Covid foram feitos hospitais de campanha de última hora. sim. Você trabalhou também na época da Trabalhei Covid, no né? hospital de campanha E daqui foi também. de frente, ficou na linha de frente, né, da Covid. Fiquei. Não, eu sempre fiquei na linha de frente porque eu sempre trabalhei em setor crítico a Sim, vida toda. Praticamente assim, nos primeiros meses de formado, eu trabalhei em portal de pronto-socorro e depois já foi em setor fechado, em UTI. Trabalhei no hospital de campanha. e nessa época da Covid, não tinha também a questão da família, né? Que não podia Não entrar, não podia, podia. não podia porque primeiro que a gente não entendia muito bem a doença, então todo mundo tinha muito medo. Nem a gente, como profissional de saúde, gostaria de estar lá, na verdade. A gente estava Sim, porque era preciso, né? A gente estava sim, porque era preciso. Inclusive, puxando até o assunto passado, o paciente da Covid é o típico paciente que a gente gostaria de ter na UTI. É aquela pessoa que foi
acometida por uma doença aguda, grave, que precisa de atenção, precisa de tratamento, mas que quando bem tratada, bem conduzida, você consegue sair e voltar para a sociedade como muitas pessoas conseguiram, né? Muitas Sim. pessoas faleceram, mas muitas pessoas conseguiram. Mas Mas na época da Covid, tinha gente que também foi tarde demais procurar o médico, né? Tinha outra gente. Porque tem gente que ficou muito tempo sem ar, ficou com medo de ir, porque naquela fake news que jogaram, dizendo que se você vai ser entubado, ia morrer. Mas teve muita gente que foi entubado, que voltou. No primeiro momento, que a gente entendia muito pouco da doença ainda, aí foi o momento mais difícil, assim, né? Mais caótico. Muita fake news, né? Mais caótico. Não, e a gente foi aprendendo ao longo também da doença, né? Aprendendo ao longo do tempo. E foi começando a tratar melhor esses pacientes. Foi começando a entender melhor da ventilação mecânica, que era uma das principais coisas que traziam uma melhora clínica nesse paciente. A gente foi aprendendo a ventilar esses pacientes graves que precisavam ir para o ventilador mecânico. Então, o mundo não estava preparado para... Não estava. Foi uma coisa que pegou de surpresa. Não estava preparado. Boa parte do conhecimento já existia por aí, porque o mundo já tinha passado por doenças respiratórias graves também, mas as equipes, de uma forma geral, não estavam preparadas. A gente foi aprendendo ao longo da doença. Eu acho que a única coisa que todo mundo estava preparado era para aquilo de se higienizar a gente em casa, porque todo mundo sempre ouviu sobre as pandemias que já tiveram no mundo, né, antigamente. E muitas delas era só aquilo, de não ter contato físico com outra pessoa para não transmitir ou algum objeto. Usar máscara. Isso. E foi uma coisa que eu acho que a época da Covid, na cabeça de muita gente, foi um trauma, né? E eu lembro, na minha cabeça veio os flashes de máscara, isso aqui. O pessoal tá reclamando, tá sem dinheiro, perdeu o emprego, essas coisas todas, foi muito difícil. E vocês, como médico, teve gente que chegou lá, tipo, em estado muito crítico na época da Covid. Vocês imaginaram, assim, não, esse aí tá muito, tipo, já nas últimas, mas conseguiu recuperar? Sim. Sim, é que o típica coisa que acontece com doença aguda, como a Covid uma inflamação rápida, aguda, traz muita consequência, mas quando bem tratado o paciente sai melhor. Eu já tive vários pacientes que ficaram muito ruins, da gente achar que não ia conseguir sair, mas a gente manteve o foco, né? Existem algumas metas técnicas para a gente seguir, que a gente tentava manter ali os alvos terapêuticos, e a pessoa demorava, mas tiveram muitas pessoas que conseguiram sair e muitas pessoas que voltaram funcionais. Porque, assim, isso vai muito também da ética médica, não é não? Porque não é que nem outro emprego, que você vê, esse negócio aqui não tem mais jeito, vou fazer empurrar só com a barriga, e não é assim, né? Você tem que tratar da mesma forma que trata o outro. Você tá ali na UTI, todo mundo tem que ser tratado igual, né? Sim. E o bom médico, ele consegue separar, sabe? Aqueles pacientes... Tem pacientes que você tem que investir tudo, assim, que são pacientes com potencial de recuperação, você sempre vai fazer tudo para tentar corrigir a causa base. E tem pacientes que você não consegue corrigir a causa base, mas aí você tem que tratar com dignidade. Eu não posso tratar, eu não posso curar, mas eu vou dar conforto. Vou dar conforto para o paciente, vou dar conforto para a família, né? Sim. Então a gente sempre tem como tratar. O paciente, a família, a gente sempre tem como tratar. Na época da Covid, como era o tratamento com a família? Era via WhatsApp também? Não. Nos primeiros momentos, com os mais caóticos, lá no USE, tinha um boletim. Tinha um boletim que o médico preenchia para dizer, tá em ventilação mecânica. Era meio subjetivo, deixava em aberto, né? Tá em ventilação mecânica, ainda tá usando remédio para manter a pressão dele estável. A gente fazia um relatóriozinho, teve febre, não teve febre, e mandava para a família, porque no primeiro momento era aquele medo geral, né? Então as famílias não estavam nem podendo ir para a UTI. Depois que foi conhecendo melhor da doença, as pessoas já começaram a ficar vacinadas, e aí foi abrindo mais o espaço, e aí começou o familiar realmente fazer a visita tradicional, de ir para a UTI, olhar o paciente e conversar com o médico do momento. Aí voltou normal. Mas no primeiro momento, todo mundo tinha medo. Os funcionários tinham medo.
né? Imagine trazer a imagem da Mas família. isso é normal, porque É normal. são humanos, os Isso. médicos são humanos. Todo mundo tem que sentir. Se não sentir medo, minha gente, então não é humano, então não merece nem ser médico, porque o bom é quando a gente sabe que o médico é humano. Que o médico chora, porque tem gente que acha que o médico é um robô que tá ali, não, aí. É isso, isso e isso. Mas não, a pessoa sente também atrás. Outros profissionais que também são muito humanos são o pessoal da SAMU, que hoje a nossa galeria de arte é em homenagem a eles, que salvam muitas vidas também, né? Sim. Agora, falando de SAMU, não sei se o senhor vai saber responder. São eles que dizem quem vai para UTI já ou que vai para ala tal? Não. Porque tem médico socorrista, né, na SAMU, né? Tem, médico socorrista, maqueiro e o motorista, não é isso? Depende do tipo de ambulância. A ambulância mais complexa vai ter ali o profissional médico, o enfermeiro e o condutor. Ah, são tipos diferentes de ambulância. Tem tipos diferentes, porque não sabia disso. Tem a ambulância que tem o médico, o enfermeiro e o condutor, é como se fosse uma UTI fora do hospital, é uma UTI móvel. Mas também tem ambulâncias que são mais simples para procedimentos mais simples, né? Entendi. Mas se você tem algum problema grave, vamos dizer que você percebeu que, não sei, seu parente, sua mãe, seu pai, seu avô acordou e está com um lado paralisado. Não está conseguindo falar, está com o lado direito paralisado, a boca está torta para a esquerda, vem na cabeça, opa, acho que pode estar tendo um AVC, um acidente vascular encefálico, vou ligar para o SAMU. O SAMU vai coletar as informações e aí, por exemplo, nessa situação ele entendeu, opa, esse paciente pode ficar grave, eu vou mandar uma ambulância com médico, enfermeiro e condutor, porque pode precisar de algum procedimento mais invasivo, como intubação, por exemplo. Aí o papel do SAMU é chegar rápido e dar esse primeiro atendimento, que muitas vezes vai fazer toda a diferença na evolução da internação desse paciente. E vai trazer para o hospital. No caso do serviço público, esse paciente ia para a ala vermelha. Da ala vermelha é que talvez conseguisse para a UTI. Num ambiente perfeito, esse paciente deveria ir direto para a UTI, certo? Sim. Mas a gente, como eu disse, é serviço público, a gente nunca tem essa vaga disponível a todo momento. As outras UTIs vivem cheias. Então, o primeiro atendimento acaba sendo na ala vermelha, muitas vezes depois da ala vermelha acaba indo para a UTI. É isso. Então, tem todo um preparo, tem todo um preparo. Para poder chegar e o SAMU é o que a gente diz de atendimento pré-hospitalar, na verdade. Né? Não é ele que vai dizer... ele não pede a vaga de UTI de fato. O objetivo dele é fazer o primeiro atendimento e trazer para o hospital, para um serviço mais complexo. E aí ele pode decidir, a depender do caso do paciente, realmente, não, será que eu preciso mandar para o USE? Será que eu posso mandar para o Zona Norte, o Zona Sul? Aí o médico, a equipe lá do SAMU tem esse poder de decisão. Por exemplo, se eu achar, não, eu acho que ele pode precisar de um neurocirurgião. Aí, então, ele vem para o USE, ele não vai para o Zona Sul e nem para o Zona Norte, porque não vai ter esse tipo de atendimento, entendeu? Sim, eles têm a autonomia de chegar lá no hospital e... Por exemplo, vamos botar um exemplo prático. Acidente de moto, que vamos dizer, é o carro-chefe assim, de pacientes do USE. Atendeu um rapaz que caiu de moto e fraturou a perna. Não, peraí, ele fraturou a perna, mas como é que está o sangramento? Não, está sob controle e eu acho que ele precisa de um atendimento da ortopedia, ou pode ser que ele consiga um primeiro atendimento até fora do USE, entendeu? Sim. Mas se ele está numa situação mais crítica, aí pode optar por levar lá para o USE mesmo. E já deixando aqui pro pessoal, galera, tenham cuidado quando pilotam, porque tá tendo muito acidente de moto e muito, às vezes, por imprudência. Eu fiquei assustado que muito dos acidentes está sendo porque avança sinal vermelho. Galera, se tá vermelho, é para parar. Vou dizer assim, como um professor de escola, porque é muito bom sempre, que eu acho que todo artista também, que tem um alcance um pouco maior do que outras pessoas que não têm rede social, Sim. É muito bom sempre falar essas coisas, porque tem gente que fica ali rolando o feed e aí só acha brincadeira, pessoal cuidando de moto, não sei o quê, mas às vezes fica feliz quando cai, né? Se não cai, não dá like. Exatamente, mas é bom também a gente que tem esse papel, que está aqui como a gente que tem um programa, um podcast, falar sobre isso, para a galera ter atenção no trânsito. É muito importante isso, sem imprudência, por favor. Isso. A maioria dos nossos pacientes de moto são pessoas do interior, não são de Aracaju. São dos interiores. E não usam capacete. Que não usam capacete. E aquela coisa, você sai de casa
1000 vezes, dá certo 999, mas você às vezes só precisa ter uma falha. Ou sua, às Isso. vezes a falha não foi nem sua. Às vezes a E pessoa vai também pra pode TI. não estar bem emocionalmente. Por exemplo, eu não estou mais pilotando por uma questão de falta de atenção. Teve vezes que eu comecei a pilotar e esqueci que estava pilotando. Chegou uma multa aqui por causa de um radar, porque eu Sim, esqueci que eu estava pilotando e estava tranquilo. não tava Então, conseguindo ter eu atenção. tomei a decisão de mim mesmo de não pilotar mais para que eu não causasse nenhum tipo de acidente, Sim, né? Ou também me acidentasse no trânsito. E você tem que pensar assim, no meu exemplo, se eu sei que eu posso também causar algum tipo de acidente a outra pessoa, eu também tenho que ter a decisão de parar, porque a gente não pilota só para a gente pilota para os outros. Bem, sim, eu sempre ouvi isso desde pequeno. sim, também. Outra coisa também que eu quero falar aqui é que às vezes a gente vê uma ambulância, por exemplo, da SAMU, com a sirene ligada e o Sim. pessoal não sai da frente no trânsito. Eu cheguei a ver muito isso. Então, galera, vamos ter consciência e tem que abrir espaço sim, porque ali, qualquer minuto, qualquer segundo a mais que os Faz- médicos da UTI têm, é muito importante para salvar a Pode vida de fazer a uma pessoa. diferença. Pode Não fazer é a isso? diferença, com certeza. Com certeza. Pode ser a diferença da pessoa passar um dia, uma semana, um mês lá na UTI com a gente. Doutor, uma pergunta que eu queria muito saber. Quadros de ansiedade podem levar à UTI? Ó, não é comum um quadro ansioso te levar para UTI. Eu acho que é mais comum parar no pronto-socorro. Isso eu já vi bastante, assim. E, inclusive, confundir quadro de ansiedade com outras coisas, até com infarto. Às vezes a gente acaba confundindo, porque a pessoa com ansiedade fica nervosa, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, tem gente que sente dor no peito, então muitas vezes te leva a procurar o serviço de saúde. Mas normalmente essa pessoa vai ficar no atendimento inicial e no pronto-socorro, é difícil de parar na UTI. A pessoa que chega até a UTI, normalmente ela toma um passo a mais. Por exemplo, tem alguns pacientes psiquiátricos que fazem ingestão de vários remédios, vários comprimidos, às vezes num momento desse de ansiedade, ou para chamar atenção, ou tentativa de autoextermínio por vários motivos, por um quadro depressivo, que isso sim pode te levar para a UTI para ficar de observação. Tem gente Entendeu? que chega a tomar remédio para chamar atenção. Chega É triste. para chamar atenção porque estar doente, por incrível que pareça, pode ser benéfico na cabeça da pessoa, porque isso, se você está doente, a tendência do ser humano é ajudar quem está doente. Então, às vezes você está doente, aí chega uma namorada que não estava gostando de você, que tinha brigado, ficar mais perto, ou um namorado, ou às vezes Entendi. consegue a atenção de algum outro parente que você queria atingir. Então, por incrível que pareça, tem situações que estar doente pode trazer o benefício na cabeça da pessoa, né? Relativamente falando, momentâneo. Mas no futuro pode causar Sim, com certeza. Não, alguma coisa. é um tipo de doença também que tem que ser tratado. Mas Né? por A doença psiquiatra, no psiquiatra. caso, né? Não, a gente não está falando aqui em termos pejorativos, a gente está Não. falando Pessoas precisam de ajuda mesmo, né? Isso, psiquiatra é a ajuda melhor profissional. opção para ajudar esse tipo de pessoa. Terapia também ajuda muito. Isso. Então, galera, ansiedade, assim, não é brincadeira. E vocês aí que fazem esse tipo de coisa, procurem ajuda. Eu falo isso também na questão pessoal, porque eu demorei muito para procurar ajuda, porque eu tratava a ansiedade como frescura. Uhum. Eu não cheguei a tratar a ansiedade como alguma coisa, eu vou fazer isso aqui, isso aqui. Não, eu simplesmente deixava ela de lado e continuava a minha vida normalmente. Sim. Entendeu? Então, eu não queria tratar dela, eu queria esquecer dela, só que eu não Entendi. conseguia esquecer. Entendi. E aí, parte pro lado físico, que a gente acha também que o emocional não afeta o físico. E por medo, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, por medo de ir para médico, eu não quis me tratar por medo de tirar sangue, porque a gente sabe que tem muita gente que tem fobia à agulha, né? Sim. Eu não queria fazer exames, eu não queria fazer nenhum tipo de contato com o médico. O máximo que eu comecei a ter assim mais frequentemente depois que fiquei adulto foi com o dentista. Mas eu tinha muito esse receio. E a ansiedade acaba trazendo alguns problemas físicos, sim, como uma alergia que a gente acha que é alergia, Sim. mas não é. Sintoma gastrointestinal também. Isso, muito isso, que pode evoluir para virar algo, né? Pode, então, o ideal é se tratar antes com um psiquiatra que vai ajudar muito. Então, não
se suicidem. Esse é o recado. Por Não. favor. Não abuse de A medicamentos, sua né? vida Procure um vale profissional. muito mais que isso, né? Com certeza. Bom, doutor, nosso tempo está acabando. Foi um papo muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu não vou dizer assim, sigam o doutor na rede social, porque ele não é ligado em rede social. Mas aproveitando que ele está aqui, sigam o Renatinha, do Heitor Viu. Vão acabar me vendo lá. Vão acabar vendo ele lá. E outra coisa que eu queria dizer aqui é que esse episódio fica em homenagem aos profissionais da saúde, todos Obrigado. os médicos, enfermeiros, até o pessoal que trabalha na recepção dos hospitais também. Tem todos, os fisioterapeutas, Isso. os técnicos, o pessoal da nutrição. A equipe é grande. É muito grande. Muito Toda obrigado essa mais uma vez por você ter vindo. Obrigado pelo convite também. Eu quero aqui também agradecer a audiência de vocês, porque nós somos o primeiro lugar na TV Mais de audiência aí no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Muito obrigado também ao meu fã-clube daí de Santa Catarina. Um beijo para vocês. Quero dizer uma coisa aqui que é muito importante para o nosso canal. Se inscrevam, por favor, aperte lá no se inscrever, assistam o vídeo e se inscrevam no meu canal do YouTube. Isso é muito, muito importante pra gente. Me sigam também no Instagram, no TikTok e no Spotify. Você que não tem tempo de assistir no YouTube, na TV, quando estiver no ônibus ou no metrô, assistam no Spotify, bote lá o fone e assistam, porque... E esse programa aqui, vocês viram que é bem interessante, né? A gente tem uma semana cômica, outra semana a gente tem assunto sério. Esse é o Apontando o Dedo, um programa multicultural agora do Brasil. Muito obrigado e até o próximo programa.